Suas emoções não são neutras. Ou você aprende a dominá-las, ou elas governam você e sua vida. Às vezes, basta um detalhe para te tirar do sério. Alguém te interrompe, solta um comentário atravessado e pronto. Aquilo vai crescendo dentro de você até estragar o resto do dia. O problema é que parece que o mundo tem 1000 gatilhos e cada um aperta um ponto frágil dentro de você. Mas preste atenção, isso não é fraqueza, é sobrecarga. É o excesso de ruído, de exigência, de tensão. Vivemos em um tempo em que todo pequeno estímulo vira explosão. Mas existe um limite para o que o mundo impõe e um começo para o que você escolhe sentir. É aí que nasce o verdadeiro poder, o domínio emocional. Marco Aurélio dizia: não é o que acontece que nos fere, mas o julgamento que fazemos sobre o que acontece. Quando você muda o julgamento, muda a força do impacto. Agora imagine o mesmo dia, os mesmos problemas, mas com você diferente. Você não reage, você responde. Você não se perde, você observa. Você não é mais controlado pelos gatilhos. Você se torna o centro firme no meio do caos. Esse vídeo é um treino para a sua mente. Você vai aprender como transformar ansiedade em clareza, impulso em equilíbrio, emoção em força. E se isso faz sentido para você, escreva nos comentários: hoje eu assumo o comando. Porque é isso que começa a mudar tudo. Não o mundo, mas a forma como você o enfrenta. Curta o vídeo, se inscreva no canal e vamos direto para a primeira lição. Porque hoje você deixa de ser refém e começa a liderar sua própria mente. Número 1. O ponto onde todos os problemas começam. Se você observar com atenção, vai perceber que, na raiz da maioria dos seus problemas, ansiedade, medo, raiva, preocupação, existe sempre o mesmo padrão: emoções intensas que não resolvem nada. Elas parecem necessárias, parecem sinal de que você se importa, mas quase sempre fazem o oposto. Aumentam a dor, roubam a clareza e te afastam da paz. Pense nisso. Quantas vezes a raiva resolveu o que te irritava? Quantas vezes a ansiedade fez algo acontecer mais rápido? Quantas vezes o medo impediu uma perda? Essas emoções não mudam os fatos, apenas te fazem sofrer antes do tempo. Todas as vezes em que você perde o controle, em que se deixa consumir pela pressa, pela irritação ou pelo medo do futuro, nada realmente melhora. A dor só se multiplica. Marco Aurélio escreveu em Meditações: as causas das nossas emoções são muitas vezes piores do que aquilo que nos preocupa. Ele sabia que o verdadeiro peso da vida não está no que acontece, mas na forma como reagimos ao que acontece. E é justamente aí que a mente humana se torna sua própria armadilha. A mente tem o hábito de construir tempestades dentro de copos d'água. Um comentário se transforma em ofensa, um imprevisto vira catástrofe e um silêncio vira rejeição. Sem perceber, você se perde no labirinto das próprias emoções, acreditando estar lutando contra o mundo, quando na verdade está lutando contra si mesmo. Essas marés emocionais te fazem acreditar que está reagindo à vida, quando na verdade está apenas se afastando dela. Elas te roubam a presença, a serenidade e a clareza de quem você poderia ser em cada momento. Os estoicos chamavam isso de perturbação da alma, o momento em que você entrega o leme da sua vida às ondas da impulsividade. Porque o problema nunca foi o mundo, foi o que você deixou o mundo despertar dentro de você. Mas quando você observa antes de reagir, respira antes de responder e silencia antes de se perder, algo poderoso acontece. O caos externo continua, mas dentro de você nasce uma ordem nova. A verdadeira força não está em eliminar o medo, mas em não se deixar dominar por ele. Não está em conter a raiva, mas em transformá-la em lucidez. E não está em ignorar a ansiedade, mas em lembrar que o agora é o único lugar onde a vida realmente existe.
Não se trata de sentir menos, mas de não se perder dentro do que sente, e é nessa lucidez que nasce a paz. Porque a paz não é ausência de emoção, é maturidade emocional. É quando você entende que nem tudo precisa de resposta, nem toda dor precisa de drama, e que o silêncio, às vezes, é a forma mais alta de sabedoria. Lembre-se disso. A vida não te destrói pelas coisas que acontecem, mas pelas tempestades que você cria dentro de si. E quando a mente volta ao centro, tudo o que parecia impossível volta a ser simples. Número 2. O segredo de viver sem ser engolido pelas emoções. Muita gente acredita que ser estoico é não sentir nada, mas é exatamente o contrário. Os estoicos não buscavam eliminar as emoções, e sim purificá-las. Queriam sentir com consciência e não ser arrastados por impulsos cegos. Eles não eram frios, eles apenas aprenderam a substituir o excesso pelo essencial. Menos raiva, mais compreensão, menos medo, mais clareza, menos orgulho, mais humildade, menos ego, mais amor. Marco Aurélio escreveu: "A chave da vida é ser livre da paixão, mas cheio de amor. Amor pelo momento presente, amor pelas pessoas, amor pelo destino." O estoicismo não é a ausência de emoção, é a arte de sentir com maturidade. E há um abismo entre sentir tudo e ser dominado por tudo o que sente. Marco Aurélio chorou a morte de um professor que amava profundamente. Epicteto falava sobre compaixão. Sêneca escrevia sobre ternura. Eles sentiam, mas não se perdiam dentro do que sentiam. Sabiam que o sofrimento é inevitável, mas o desespero é opcional. O objetivo não era se tornar indiferente, mas lúcido. O estoicismo não te convida a ser de pedra, mas a ser firme como uma montanha que acolhe o vento sem perder o chão. James Baldwin escreveu: "O ódio nunca deixou de destruir a pessoa que odeia. Essa é uma lei imutável." E essa é uma das verdades que o estoicismo também ensina. Emoções destrutivas não apenas ferem o mundo, elas primeiro corroem quem as alimenta. Com o tempo, o desafio é esse. Você está se tornando mais cínico ou mais compassivo, mais distante ou mais humano. Porque o verdadeiro progresso não é endurecer, mas ampliar a capacidade de compreender sem se perder no meio do caos. Os estoicos falavam sobre os círculos de preocupação, uma metáfora criada por Hierocles. No centro está o eu, o que você pensa, sente e faz. Ao redor, os outros, sua família, seus amigos, sua cidade, a humanidade e, por fim, toda a natureza. A sabedoria está em expandir esse cuidado, em puxar o que está distante para mais perto do coração, até entender que o que afeta o outro também te afeta. Ser estoico não é se afastar do mundo, é participar dele com consciência. É sentir sem se afogar, ajudar sem perder a si mesmo, amar sem depender. É cuidar do mundo sem deixar de cuidar de si, e cuidar de si sem esquecer do mundo. No fim, o verdadeiro estoicismo não é sentir menos, é sentir melhor. É viver com o coração desperto e a mente em paz. É agir com firmeza e compaixão ao mesmo tempo. Porque a verdadeira força não é a ausência de emoção, mas o domínio sobre ela. E quando a mente se mantém calma, o amor volta a ocupar o lugar que o medo deixou vazio. Número 3. A raiva te queima antes de atingir o outro. A raiva é uma das armadilhas mais antigas da mente. Ela sempre promete justiça, mas entrega destruição. Promete força, mas deixa fraqueza. Promete controle, mas te transforma em refém. Pense na última vez que você se irritou no trânsito. O outro motorista sequer te ouviu, mas você saiu do eixo, acelerou, gritou, se desgastou. E no fim, quem sofreu? Não foi ele, foi você. A raiva sempre se disfarça de poder, mas o único corpo que ela consome é o seu. Marco Aurélio escreveu: "As consequências da raiva são sempre piores do que aquilo que a provocou."
E ele estava certo. O que nasce da raiva nunca volta inteiro. Palavras ditas, atitudes impulsivas, decisões precipitadas, tudo isso deixa marcas que o tempo não apaga com facilidade. Sêneca dizia: você não revidaria o coice de uma mula, nem a mordida de um cachorro. Mas é exatamente o que fazemos quando revidamos com fúria. Respondemos instinto com instinto, dor com dor, perdendo a racionalidade que nos torna humanos. A raiva é uma forma de cegueira. Ela te convence de que está vencendo quando, na verdade, está perdendo tudo o que realmente importa. A calma, a clareza, a dignidade. E o mais perigoso é que ela não se contenta em ferir os outros. Ela quer te fazer esquecer quem você é. Os estoicos sabiam que nada destrói mais rápido um homem do que a raiva. Ela te coloca em guerra com o mundo, e quando o mundo se cala, te deixa em guerra consigo mesmo. No cotidiano, o estoico é aquele que aprende a escolher o silêncio quando o impulso grita. É o motorista paciente, o colega que não responde no mesmo tom, o ser humano que entende que a serenidade é a mais alta forma de resposta. Porque, no fundo, a raiva nunca punirá o outro, ela sempre punirá você primeiro. E quando a poeira baixa, é você quem precisa lidar com os destroços. O imperador Adriano, movido por fúria, certa vez feriu um de seus servos num ato de impulso. Depois, arrependido, ofereceu tudo o que tinha como compensação. Mas o servo, ferido, respondeu: não quero nada, só quero o meu olho de volta. E é esse o destino de quem age pela raiva: perceber tarde demais que há coisas que não podem ser desfeitas. Numa briga, é sempre melhor deixar o outro lado arrependido do que magoado. Por isso, da próxima vez que sentir o fogo subir, lembre-se, a raiva queima primeiro quem a carrega. Respire, recue, pense. A calma pode parecer fraqueza, mas é ela quem vence todas as batalhas que a raiva começa. Número 4. Você é o único responsável pelo que sente. Ninguém pode te deixar com raiva. Ninguém pode te frustrar, te ofender, te tirar do eixo, a não ser que você permita. Essa é uma das verdades mais desconfortáveis do estoicismo. E também uma das mais libertadoras. Você é o único responsável pelas suas emoções. Epicteto dizia: se você se sentir ofendido, perceba que é cúmplice da ofensa, porque nada nos perturba em si mesmo. O que nos perturba são nossas opiniões sobre o que acontece. As palavras, os gestos, as atitudes alheias são neutras. É a interpretação que damos a elas que as transforma em dor. Por isso, quando alguém te irrita, o que realmente aconteceu não foi uma ofensa, foi um choque entre duas percepções, a do outro e a sua. A raiva surge no espaço entre o fato e o julgamento. E é justamente nesse espaço que você tem a escolha de reagir ou de permanecer em paz. Marco Aurélio escrevia sobre isso constantemente. Ele lembrava uma antiga frase de Eurípides: por que deveríamos ficar com raiva do mundo como se o mundo notasse? O universo não se altera com a sua fúria. Ele não se importa com o quanto você grita ou critica. A única coisa que realmente muda é o seu estado interior e quase sempre para pior. Os estoicos sabiam que a raiva, o ressentimento e o rancor não ferem o outro, ferem o próprio caráter. Marco Aurélio dizia: a melhor vingança é não ser igual a quem te feriu. E essa frase resume toda a maturidade emocional que o estoicismo ensina. Não é o insulto que te degrada, é a forma como você responde a ele. Pense nisso. Você pode ser insultado e manter a calma, pode ser criticado e permanecer íntegro, pode ser ferido e ainda assim preservar sua dignidade. A emoção só te destrói quando te faz trair a si mesmo. Epicteto contava a história de um homem que foi golpeado durante o banho público em Roma. Quando o agressor pediu desculpas, ele respondeu: eu nem me lembro de ter sido atingido. E esse é o poder do autodomínio.
Escolher o que merece reação e o que simplesmente não merece lugar dentro de você. Assumir a responsabilidade pelas suas emoções é um ato de soberania. É compreender que o mundo não vai mudar para te poupar, mas que você pode mudar a forma como o mundo te afeta. Então, da próxima vez que algo te irritar, pergunte a si mesmo: eu realmente quero entregar meu poder a isso? Porque quem se domina é livre. E quem é livre já não precisa vencer ninguém, apenas a si mesmo. Número 5. A raiva sempre piora tudo. Na raiz de tantos erros, de tantas quedas e arrependimentos, existe sempre o mesmo ponto em comum: a raiva. Ela chega vestida de coragem, mas é apenas descontrole disfarçado. Ela promete justiça, mas o que entrega é caos. E quase sempre, depois que passa, deixa o gosto amargo do arrependimento. Os estoicos sabiam disso. Um dos primeiros filósofos a aconselhar um imperador romano disse: sempre que sentir a raiva se aproximando, César, não diga nem faça nada antes de repetir todas as letras do alfabeto. Era um lembrete de que a mente precisa de tempo para voltar ao comando. Que a raiva não é sinal de força, é sinal de perda de direção. Pense em quantas vezes o impulso fez você dizer algo que não queria, agir sem pensar, destruir em segundos o que levou anos para construir. A raiva é rápida, mas seus estragos são profundos. Ela cria feridas que o tempo demora a curar e algumas nunca se apagam. Marco Aurélio escreveu: a melhor maneira de se vingar é não ser como o ofensor. Em outras palavras, não reaja no mesmo nível de quem te provoca. A verdadeira superioridade está em preservar sua lucidez quando tudo à sua volta tenta te arrastar para o caos. Respirar antes de responder não é fraqueza, é domínio. Esperar alguns segundos antes de agir pode parecer pouco, mas é nesse intervalo que a razão retorna, e com ela a dignidade. A raiva quer urgência, a sabedoria pede tempo. E toda vez que você escolhe a calma em vez do impulso, ganha algo que ninguém pode te tirar: o controle sobre si mesmo. Lembre-se, a raiva nunca ajuda. Ela apenas faz você lutar contra o vento, cansado, exausto e vazio. Mas quem aprende a respirar em meio à provocação, esse vence sem precisar ferir. Número 6. Aprenda a compreender suas emoções. As emoções não são inimigas. O problema não é sentir demais, mas não saber o que fazer com o que sente. O estoicismo nunca ensinou a eliminar as emoções, ensinou a dominá-las, porque o sábio não é o que não sente nada, é o que sente tudo, mas não se deixa arrastar. A maioria das pessoas tenta reprimir a raiva, esconder o medo, mascarar a tristeza. Mas reprimir é como tentar apagar fogo com mais fogo. Quanto mais você luta contra, mais se queima. O estoico faz o oposto. Ele observa, ele sente, mas de um ponto de vista mais alto. Ele olha para dentro e diz: estou com raiva. Por quê? De onde isso vem? O que posso aprender com isso? Essa é a diferença entre ser dominado e dominar. A emoção ainda está ali, viva, pulsante, mas agora a mente está no comando. Você não foge do que sente, você usa o que sente. A raiva pode ser transformada em energia para agir. O medo pode se tornar atenção e prudência. A tristeza pode virar reflexão e empatia. E a alegria, quando equilibrada, se transforma em gratidão. Os estoicos sabiam que o segredo não está em apagar as emoções, mas em canalizá-las. Epicteto dizia que o homem sábio usa tudo o que acontece como matéria para o seu progresso. Até o caos interior pode ser moldado em força, se for compreendido. Pense num atleta em meio à competição. Se ele perde o controle, é derrotado antes mesmo do fim do jogo. Mas se ele sente a raiva e a transforma em foco, em disciplina, em impulso calculado, a emoção vira potência. Como disse o técnico Phil Jackson,
Use a emoção, mas não deixe que ela use você. Mark Twain escreveu: "Minha vida foi repleta de infortúnios terríveis, a maioria dos quais nunca aconteceu." E essa é a essência. A mente cria mais dores do que a vida. Mas quando você aprende a observar seus sentimentos sem se afogar neles, descobre algo profundo, que a emoção é uma ferramenta, não um tirano. Usá-la com sabedoria é o que transforma a reatividade em poder, o impulso em clareza e a dor em crescimento. E é assim que o estoico vive, não sem emoção, mas com emoção sob direção. Número 7. Desenvolva o controle emocional dos líderes. Imagine o peso de governar um império. A cada manhã, Marco Aurélio recebia notícias que fariam qualquer homem comum desmoronar. Guerras, traições, epidemias, perdas. Ninguém levava boas novas ao imperador. E ainda assim, ele precisava manter a mente firme, o coração calmo e o olhar claro. Porque, enquanto todos ao redor se agitavam, era dele que esperavam equilíbrio. Em Meditações, ele escreveu: "Seja como a rocha sobre a qual as ondas quebram e o mar, ao seu redor, se acalma." Essa frase revela a essência do verdadeiro líder. Aquele que, em meio à tempestade, não se torna parte dela. O estoicismo não pede ausência de emoção, mas de domínio. Marco Aurélio sabia que seu medo, sua raiva ou sua ansiedade não podiam comandar suas decisões, porque o preço seria o destino de milhões. O que ele sentia importava menos do que o que ele precisava fazer. E é isso que diferencia quem reage de quem comanda. Séculos depois, o general James Mattis, um dos maiores estrategistas modernos, levava o livro Meditações consigo em todas as missões de guerra. Ele dizia que o maior desafio de um líder não é a falta de informação, mas a falta de reflexão. Vivemos em uma era em que todos reagem, poucos realmente pensam. E a liderança, assim como a sabedoria, nasce do silêncio antes da decisão. Um líder que perde o controle emocional coloca tudo a perder. Mas aquele que observa antes de agir, respira antes de responder e pondera antes de punir, conquista algo raro: respeito, lucidez e autoridade moral. Pense em um bombeiro diante do fogo. Enquanto o caos domina, ele precisa manter a mente fria para salvar vidas. Um segundo de descontrole pode custar tudo. Ele sente medo como qualquer pessoa, mas aprendeu a agir com calma, mesmo sob pressão, porque sabe que o pânico multiplica o perigo. É essa serenidade em meio ao caos que define o verdadeiro líder. O mesmo princípio vale para qualquer pessoa que lidera, seja uma equipe, uma família ou a si mesmo, porque liderar é, antes de tudo, manter o centro quando o mundo perde o dele. Marco Aurélio enfrentou tempestades reais e sobreviveu a todas, não porque o mundo se acalmou, mas porque ele aprendeu a ser a rocha. E essa é a lição. O verdadeiro poder não está em controlar os outros, mas em controlar a si mesmo quando todos perdem o controle. Número 8. Você não nasceu para viver preso. A escravidão não existe apenas nas correntes visíveis. Ela vive silenciosa, dentro de quem não consegue dizer não a si mesmo. Sêneca dizia: todos são escravos de algo, do dinheiro, do prazer, da fama ou da opinião dos outros. E é verdade, hoje a escravidão moderna é mental. Alguns são escravos dos vícios, outros da pressa, outros da necessidade constante de aprovação. Podem até parecer livres, mas vivem obedecendo ao que os controla. A liberdade começa quando você se faz uma pergunta simples: quem está no comando? Eu ou o meu impulso? O físico Richard Feynman percebeu isso certa manhã, quando sentiu um desejo súbito de beber. Ele não era alcoólatra, mas aquele impulso o incomodou, porque veio de um lugar que ele não controlava. E ele entendeu que, se não fosse capaz de resistir a algo tão pequeno, poderia ser escravo de qualquer coisa.
O mesmo aconteceu com o general Dwight Eisenhower. Durante 40 anos, fumou 4 maços de cigarro por dia, até que um médico lhe disse: "Isso está te matando." Ele respondeu: "Então eu me dei uma ordem para parar." E nunca mais acendeu outro cigarro. Essa frase resume a essência da autodisciplina: dar ordens a si mesmo e cumpri-las. Epicteto, que nasceu literalmente escravo, dizia que muitos homens livres viviam em cativeiro, prisioneiros de seus desejos e hábitos. Ele, mesmo acorrentado, era livre por dentro, porque liberdade não é fazer o que quer, é ter o poder de não fazer o que te destrói. E é aqui que o estoicismo se torna prática, não teoria. Todos têm algo que os governa: a comida, o celular, a comparação, o medo, o prazer imediato. Mas o que define o homem forte é a capacidade de decidir com consciência, e não por impulso. Quando você sente vontade de desistir, comer o que não deve, perder o foco, reagir com raiva, pense: quem está no comando agora? Se for o instinto, você é escravo. Se for a razão, você é livre. A disciplina é a forma mais elevada de liberdade, porque ela te permite agir com propósito e não por dependência. Não é sobre reprimir desejos, é sobre não ser dominado por eles. E no fim, essa é a pergunta que separa os homens comuns dos grandes: você controla sua mente ou ela ainda é quem te comanda? Número 9. A vida cobra o preço de quem quer crescer. Você não é a primeira pessoa a viver em tempos difíceis, nem o primeiro a olhar ao redor e sentir que o mundo está desmoronando. Antes de nós, outros já viveram sob governos corruptos, guerras, injustiças e crises. E ainda assim sobreviveram. Os estoicos sabiam disso. Eles viveram sob o Império de Nero, um dos períodos mais sombrios da história de Roma, e mesmo assim encontraram paz dentro do caos. Sêneca, Marco Aurélio, Epicteto, todos eles entenderam o que tantos esquecem hoje. Você não pode controlar o mundo, mas pode controlar o que o mundo desperta em você. O problema não é a desordem lá fora, é o quanto dela você deixa entrar. Você não precisa reagir a cada notícia, nem se indignar com cada injustiça, porque a raiva constante te cansa, o pessimismo te paralisa e o excesso de informação rouba sua serenidade. A vida exige que paguemos um preço por existir, e os estoicos chamavam isso de pagar os impostos da vida. São os custos inevitáveis de estar vivo, a imperfeição das pessoas, o trânsito, o atraso, a frustração, a espera, as perdas. E Sêneca dizia: pague os impostos da vida com alegria, porque resistir a tudo o que não te agrada é como brigar com a chuva. Você se molha à toa. A vida não vai pedir desculpas por onde te colocou, mas ela sempre vai te dar algo com o que trabalhar. E é a partir disso, do que você tem agora, que precisa construir. Aceitar não é se conformar, é entender que há coisas que simplesmente não estão sob seu controle. Epicteto chamava isso de a arte da aquiescência, a sabedoria de consentir com o que a vida impõe, sem se revoltar. Quando você entende isso, algo muda. O caos continua, mas você deixa de ser arrastado por ele. Você aprende a observar sem se perder, a agir sem desespero, a viver sem tanta resistência. Pense em uma cidade antiga, cheia de buracos nas ruas, tráfego caótico, ruídos e imprevistos, e ainda assim repleta de beleza, música e vida. É assim que o mundo é. E reclamar dele é o mesmo que reclamar do oceano por ter ondas. Há um custo em viver. Há frustração, injustiça e dor. Mas também há aprendizado, beleza e gratidão. E o segredo estoico é esse: pagar os impostos da vida com serenidade, porque o que você aceita te liberta e o que você resiste te aprisiona. No fim, a vida é como uma cidade imperfeita, mas encantadora.
Nem tudo será justo, nem tudo será fácil, mas tudo é oportunidade para crescer. Você não precisa de uma história perfeita, precisa de uma postura firme. Não precisa de condições ideais, precisa de clareza para agir dentro das que tem. Porque quem aceita a própria realidade ganha de volta o poder de transformá-la. Aceite o que não pode mudar, transforme o que pode e siga em frente com dignidade. Porque reclamar não muda o mundo, mas aceitar com sabedoria muda você. A aceitação não é rendição, é força canalizada. É quando você deixa de desperdiçar energia tentando mover paredes e passa a construir portas. Quando entende que o mundo não foi feito para se ajustar a você, mas para te moldar, te lapidar, te fortalecer. Os estoicos nunca falaram em desistir. Eles falavam sobre agir a partir do real, e não da fantasia de como as coisas deveriam ser. E é justamente por isso que eram inabaláveis, porque não esperavam o cenário perfeito para agir. Faziam o que precisava ser feito, com o que tinham, onde estavam. A maturidade chega quando você percebe que a vida não te deve nada. Ela apenas te oferece um campo de batalha, e o modo como você luta é o que define quem você é. Alguns escolhem a revolta e se desgastam. Outros escolhem a aceitação e se tornam sábios. Aceitar é olhar para o caos e dizer, mesmo assim, eu sigo. É continuar com o coração firme, mesmo quando tudo parece incerto. É entender que a realidade não é inimiga, é o terreno onde você prova sua força. Por isso, quando a vida te testar, não pergunte por que eu? Pergunte o que posso aprender com isso, o que ainda está sob meu controle. Essa simples mudança de pergunta transforma fraqueza em poder. A verdadeira paz não nasce quando tudo se resolve. Nasce quando você decide não se perder enquanto tudo acontece. Então, antes de sair desse vídeo, escreva nos comentários: eu aceito o que é e sigo em paz. Repita essa frase até que ela se torne parte do seu modo de viver. Porque a partir do momento em que você age com consciência e não com revolta, a vida deixa de ser inimiga e começa a se tornar aliada. A liberdade não está em controlar o vento, mas em aprender a ajustar as velas, mesmo em meio à tempestade. E quando você entende isso, descobre que nada pode realmente te deter, porque quem aceita o que é, conquista o poder de transformar o que será. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilhe e inscreva-se. Obrigado por assistir.